Para isso, Ricardo Meira, seja bem-vindo. Muito obrigado. Ricardo Meira está chegando uma missão que ele teve lá no Sebrae Lab. Para quem não sabe, Ricardo Meira, além de presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, além de palestrante, além de professor de pós-graduação, além de um monte de coisa, ele vive participando também como referência desses cursos e finalizou um hoje no Sebrae Lab, né? Assim, que é uma experiência e tanto de compartilhar com outros empresários aqui do Distrito Federal, imagino, Ricardo. E hoje foi o último dia, que era um programa de 2 meses voltados Uau! para arquitetos, designers de interiores. Um programa que é do Sebrae DF, assim, chamado Materializa Arquitetura. Foi bem legal. Que Terminou lindo. hoje. Então, ó, os interessados em arquitetura, dá uma olhada lá nessa oportunidade. Sempre tem oportunidade diferente para você empreender, saber melhor, saber se vender, entre outras coisas. Bem, nosso assunto de hoje, azulejos. E eu tô achando, eu não sei se você está acompanhando as redes sociais, tô achando a coisa mais fofa do mundo. As diversas possibilidades de usar azulejo hoje em dia, né? E a gente vai falar especialmente dos azulejos decorativos, aqueles que têm desenhos, que têm, né, motivos gráficos, que estão no DNA da própria arquitetura brasileira e principalmente da arquitetura brasiliense. E aí, em homenagem ao aniversariante de amanhã, que faria 106 anos, nosso querido Atos Bulcão. Na verdade, amanhã tem 2 pessoas famosíssimas que farão aniversário, né? Olha. Atos Bulcão e Diego Amorim, nosso diretor aí. Fiquei sabendo hoje cedo, ouvindo a Márcia Zaru, aí ela falou que amanhã é aniversário dele. Já fiz a minha média aqui com o chefe, né? Pronto. Check. E o Atos, ele faz parte das grandes figuras, né, emblemáticas que representam a arquitetura e a arte, misturadas, na verdade, como é aqui de Brasília, no caso das obras tanto do Oscar Niemeyer, principalmente, mas também do Lelé, do João Filgueiras Lima, que fez uma parceria muito longa com o nosso querido Atos Bulcão, artista plástico, né, que tão engrandeceu aí as artes de Brasília, a ponto de alguns azulejos dele serem reconhecidos como símbolos da própria cidade, né? Assim como a gente tem as colunas do Alvorada como símbolo de Brasília, aquele azulejo da pomba branca da igrejinha é símbolo de Brasília também. Tem empresa que usa como logotipo, uma coisa estilizada, e você mostra esse azulejo, a pessoa, é Brasília. Que lindo, verdade. Muitas vezes nem sabe que é da igrejinha, né? Mas fala sobre Brasília, e esse azulejo é azul e branco, né? Já eu conto por que vários azulejos são azuis e brancos. Então, essa história, o uso dos azulejos decorativos, eles vêm lá da Península Ibérica, lá do século XVI, né? Influência portuguesa e espanhola, ibérica como um todo, que por sua vez foram alimentados culturalmente durante quase 1000 anos aí pelos mouros, pelos árabes, né? Tanto que azulejo vem de uma palavra árabe, que eu não tenho a pachorra de pronunciar aqui, mas ela quer dizer pequena pedra polida. Ai, que lindo! Que é azulejo, né? O A, né, o ao, né, tá muito ligado às palavras árabes, né? Então, a pequena pedra polida. E ele vem com uma história, né, na arquitetura portuguesa, espanhola, muito mais a portuguesa, também influenciada pela cerâmica chinesa, que era predominantemente nessa época, no século XVI, azul e branca. Então tem uma coisa aí de azul e branco. Alguns pesquisadores dizem também que tem a ver com a facilidade da queima da cerâmica e o uso do pigmento azul. E também tem a ver com a ligação da cor azul e branco com algumas casas reais aí portuguesas. Então tem toda uma história ali. Tem, né? toda uma história. E olha, eu tô falando que a gente fica casando os assuntos aqui. Essa casa que eu comprei, o ouvinte que tá escutando a gente aqui na segunda-feira já tá sabendo a minha saga de ter comprado uma casa. É uma casa de madeira e é uma casa de uma portuguesa. Olha só. E o que mais apaixonou a gente, na entrada, gente, eu vou adorar conversar isso com o Ricardo hoje, porque na hora que a gente entra, eu nunca tinha visto isso em uma casa, né? Na alvenaria da casa, a casa de madeira, mas tem um portal, né? Pra você entrar na casa, no lote. Ela trouxe azulejos de Portugal, são 4 azulejos gigantes, decorados de uma nau, de um navio, assim, pintados à mão, o azulejo na entrada da casa. E o sininho para você chegar, como é o nome daquele do navio, gente? A âncora. Uhum. É uma âncora, o sino para você bater e entrar dentro de casa, e tem esse azulejo de uma nau portuguesa. A gente achou mó barato. Gente, que lindo. E os banheiros, ela coloca azulejo tudo naquele lugar. A dona Iolete, que era a antiga dona dessa casa, inclusive nos banheiros, e todos eles com umas temáticas muito bonitas e tudo azul e branco. É bem uma tradição da azulejaria portuguesa. A gente vê muito isso em São Luís, né, no Centro Histórico de São Luís, Recife, Rio de Janeiro, Florianópolis, em algumas áreas que, né, tem uma colonização ali
uma influência açoriana, né? Então a gente vê muito essa tradição azul e branca aí, que o Atos brilhantemente colocou na igrejinha, entre outras áreas em que ele usa muito o azul e o branco também, né? E é legal do Atos Bulcão que ele traz uma linguagem modernista, com linhas geométricas, formas geométricas, com uma combinação fantástica, né? No aeroporto de Brasília tem, no Supremo, no Palácio do Planalto, da Alvorada, as grandes obras, né? Os grandes palácios de Brasília do Oscar Niemeyer tem alguma coisa do Atos Bulcão. E o próprio Lelé também, que é o autor do projeto, dentre outras coisas aqui em Brasília, do Hospital Sara. Então era uma parceria que era muito cultivada no século passado entre arquitetos e esses artistas plásticos, principalmente ligados aí à azulejaria. É uma tradição da arquitetura brasileira, não só colonial, mas moderna também. Então é quando o tradicional encontra o moderno e casa, né? A gente vê os azulejos que não são do Atos Bulcão, mas viraram um símbolo da 308, né? Todos os blocos da 308 ali nos pilotis tem um desenho de azulejo específico. Olha. Várias quadras, muitas delas inclusive, vários prédios premiados com o selo do CalDF, tem essa característica do azulejo feito ou pelo arquiteto que fez o projeto original ou em parceria com algum artista. E isso pode ser usado na sua casa também. Você pode ter usar esse recurso, que é um recurso não só de revestimento, de dar segurança à própria parede, ao próprio revestimento que é colocado, mas também colocar uma artezinha ali, seja dentro, seja fora. Né? Porque você tem azulejo de área externa, a igrejinha é um exemplo, né? E azulejo para área interna, banheiro e etc. Cada um tem que ter um cuidado específico, porque fora tem sol, chuva, mudança de umidade, então é um azulejo específico para a área externa. Na área interna, principalmente em áreas molhadas, tem que verificar se ele foi feito para aquilo, porque azulejo geralmente ele tem uma superfície vitrificada, então ele é mais indicado para essas áreas que têm contato com umidade. Mas o rejunte ele tem que ser específico para isso também. Então, numa área molhada, num box, né, num banheiro, além do azulejo, você vai ter que se preocupar com o rejunte próprio para aquela área molhada, para ele não ficar manchando, juntando bolor, né, aquele mofozinho da própria umidade. Em área seca tem o contato com a umidade do ar, mas não tão grande assim. Qual a indicação que você tem? São espaços grandes, é mais detalhe, ou tem as duas possibilidades, dependendo do tamanho do espaço? Como é que você indica numa... Ótima pergunta. Vai depender do que tem em volta. Assim como um móvel, um quadro, uma parede de azulejo é uma peça de decoração. Então, não só a parede tem que ser pensada, mas o que tem ao lado, em volta da parede, ou que combina com essa parede. Geralmente, o azulejo decorativo ele tem um desenho, um grafismo marcante, com cores marcantes. Então, tem muito destaque. Normalmente, você coloca isso numa parede interna para dar destaque a essa parede, e o que tem em volta tem que meio que fazer figuração ali, né? Para que ela realmente seja destacada. Você dificilmente vai trabalhar com esse azulejo e usar nas outras paredes elementos que compitam pela atenção, né? Concorram com essa atenção. Então tem que ter esse cuidado na composição. De novo, o ideal é procurar arquitetos ou designers interiores para poder orientar, mas não depende tanto do tamanho. Assim como você tem um espaço pequeno, vai pintar a parede toda de vermelho, botar um papel de parede de flor, tem que ter cuidado, a parede para usar o azulejo também. Olha, bom saber. E uma outra dúvida, assim, eu não sei se é lenda, se não é. O Atos, ele, lá no Palácio Planalto que eu ouvi isso, eu não sabia, não sei se é verdade, se não é, que ele deixava também os trabalhadores, na hora de colocar na ordem que queriam, para eles também fazerem parte da arte. Eu já ouvi isso de alguém, mas eu não ouvi isso de fonte oficial. De fonte oficial da Fundação Atos Bulcão. Bom, Márcia Zaru, volta aqui, vamos lá atrás seria da muito interessante, entendendo a composição gráfica e o desenho que ele colocava, que parece aleatório, mas não é, eu acho difícil acontecer. O que não quer dizer que não tenha acontecido em alguma situação específica. Ah, pode ser, porque é isso, a gente tem uma... não sei, quando eu era jornalista do Palácio do Planalto, era setorista lá, vivia cobrindo tudo que acontecia lá, e aí tinha uma parede linda, tem uma parede linda do Atos, né, e a gente tava passando lá e a pessoa falou, olha, você não sabe, o Atos, ele entregava as caixas de azulejo, falava pros trabalhadores, e aí o pessoal falava, vamos colocar como aqui? Do jeito que você quiser, vai aí, porque vocês vão fazer parte dessa montagem. E é isso, não sei se foi uma parte, se não foi, mas vamos perguntar, pesquisar. Pergunta para a Márcia, né? Vou perguntar para a Márcia Zaru, mas faz sentido isso? Tem algum documento que mostra isso, que fala isso, alguma fonte oficial que não seja esses alguém aí falando por isso. Mas normalmente essas peças elas têm realmente ser pensadas, tem um porquê, tem uma ordem, tem uma... Inclusive eu acho muito bonito, tem azulejos que nem o da igrejinha, que às vezes são muito parecidos, seguem uma sequência, mas eu vejo muito na internet azulejos que eles criam uma forma maior.
Esse, então, você tem que ser bem planejado para Bem você planejado. entender, porque eles criam ou uma moldura, ou um desenho. Como se fosse um grande painel, né? No caso do Atos, diferentemente disso de você ter um grande desenho que combine, você tem em cada azulejo uma forma que ela variava ou nas cores, ou no desenho, ou só na posição, e você não via necessariamente uma combinação clara de um azulejo com o que está do lado, ou embaixo, ou em cima. Mas o painel fazia muito sentido junto. Então, é por isso que eu fico com essa dúvida. Se você for, por exemplo, na Fundação Atos Bulcão e adquirir alguns azulejos originais, recentemente teve uma liquidação lá de peças, né? Eu comprei umas 20, assim. Algumas delas vêm com a sugestão de onde montar e qual ordem que você deve colocar para ter esse desenho que ele previu. E às vezes não é um desenho que uma coisa liga na outra, exatamente por não ligar, é que cria essa composição gráfica belíssima, né? Lindíssima. Que legal. E esses azulejos, assim, a gente tem uma história muito grande, né? História colonial, tem os mais tradicionais, tem alguns mais modernos. E eu vejo, inclusive, aqui de Brasília. Eu fui na Vinícola Brasília, Sim. um empreendimento lindo que foi inaugurado recentemente, sei lá, uns 2, 3 meses. E tinha uma parede que era, sabe, ouvinte, quando você errou a taça do vinho, colocou mais vinho que deveria, ou esbarrou, você tem a borda, o fundo do copo, né? Você fica molhado do copo, assim como tem suco, só pra vocês imaginarem, né? Aí você derrama na mesa, derrama no copo, derrama em algum lugar, e fica aquela impressão do vinho na mesa, né? Sim. Eles fizeram azulejo só disso, como se fosse o copo com respingos no azulejo. Hoje tem como você montar o seu azulejo. Tem como pedir sob encomenda, assim como você pode pedir para um artista pintar seu rosto, né? Você pode pedir para um azulejista. Tem vários, inclusive, que são arquitetos aqui em Brasília. Olha! Tem alguns muito bons. Me lembro do meu aluno, né? Foi meu aluno na graduação, o Wilson Romão, além de ser arquiteto e designer de imóveis, ele tem várias linhas de azulejos, coloca nas obras dele, enfim. Dentre os outros dele eu me lembro agora porque é um grande amigo, né? Foi meu aluno. E você pode pedir personalização. Tem um outro revestimento que não é azulejo, mas é primo, que é o ladrilho, né? O ladrilho hidráulico, que também está muito na nossa tradição colonial, casa de roça, casa de fazenda. Eu adoro. Vou ter um tema sobre isso, porque eu tenho visto, também tenho acompanhado na internet, agora eu sou a louca da casa. É lindo. Lindo. A gente pode até fazer um programa só sobre o ladrilho e mostrar só a diferença, que o ladrilho ele não é necessariamente vitrificado, como o azulejo. E tem alguns cuidados que a gente precisa E pode ir pro piso também, E o ladrilho né? pode ir pro piso, fica lindíssimo. E também dá para personalizar. Eu fui numa barbearia, eu estive em São Paulo semana passada, cortei o cabelo numa barbearia, e no banheiro dela é um ladrilho personalizado com o logotipo da barbearia, então você pode fazer sob encomenda também. Então vamos, depois vai ser Semana só sobre que vem ladrilho. a gente fala de ladrilho. Ricardo Meira, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Mesa para Dois. Até a próxima.